Bom dia, meu Deus, bom dia aos irmãos de luz que se encontram aqui, a toda a equipe espiritual responsável por este trabalho, a todos que encarnados e desencarnados, convidados para ouvir o Evangelho de hoje, mais um estudo que estamos aqui. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Que o Evangelho segundo o Espiritismo de hoje seja um bálsamo para as nossas vidas. Então vamos pedir a Jesus que permita que os teus mensageiros possam vir a nos ajudar, nos dando sabedoria, nos dando compreensão, e que a gente possa refletir muito sobre o tema de hoje. A mensagem do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 161, que diz o seguinte: você faz a vida. O que você aceita como verdadeiro se consolida, se materializa. Por isso, para ser bem-sucedido, tenha boa imagem de si mesmo e ponha valores na mente e no coração. Acredite que pode encarar a vida de frente, transformar-se, resistir à adversidade e à dor, deixar de depender do supérfluo, afastar o pessimismo, amar mais que antes e trabalhar pela paz. E tudo isso será realidade incontestável. Diga e repita sempre: tenho amplas condições, estou em franco progresso, o meu futuro será belo, sou feliz desde já. A realidade nova é o seu agir de agora. Que mensagem linda, meus amigos. Nós precisamos acreditar sempre, acreditar que tudo vai melhorar, acreditar que os nossos sonhos serão realizados, acreditar e ter muita fé, fazer a nossa parte, entregar a Deus, que o universo, na hora certa, tudo chega. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17, sejam perfeitos. Gosto muito deste capítulo. E o item é o 7º, o dever, pelo nosso amigo espiritual Lázaro, em Paris, 1863. Lázaro disse o seguinte: o dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação e não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são que os seus valores interiores. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam
principalmente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo, e terminam no limite, em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Todos sofrem pelas mesmas coisas, a fim de que cada um avalie de maneira consciente o mal que pode fazer. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo e dócil. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas permanece sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua causa própria. O dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão. Assim como o filho provém de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento. Nos estados superiores da humanidade, o dever se apresenta sob uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Criador, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Que assim seja. Pois é, meus amigos, todos nós temos deveres a cumprir. Mas nosso amigo espiritual aqui nesse capítulo 17, item 7. Neste capítulo, Lázaro está refletindo apenas o dever moral do ser humano. Então, todos nós temos alguns deveres que são prioridades. Como ele mesmo fala aqui no início do item 7. O primeiro dever é para com Deus. O segundo dever é para consigo mesmo. E o terceiro dever é para com o próximo. Mas todos eles são governados pelo nosso livre-arbítrio. Por isso, como disse nosso amigo, o dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois infelizmente vivemos numa balança onde estamos sempre brigando com os nossos interesses materiais e os interesses do coração. Então, como Deus está em nossa consciência, toda vez que cumprimos com o nosso dever, não temos que sairmos por aí elogiando, porque graças a Deus eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pois só estamos fazendo a nossa obrigação, o que nos cabe fazer.
Então, quando cumprimos um dever que vem do nosso coração, do nosso íntimo, da parte mais íntima nossa, observem como nos elevamos, sentimos uma alegria tão forte. Mas quando fazemos o contrário, deixamos de fazer determinada coisa que a gente sabe que tem que fazer, o sentimento já não é o mesmo. Apesar de que existem pessoas que não sentem isso, pois elas acham que não precisam cumprir aquele dever. Então, meus amigos, Lázaro nos ensinou aqui nesse capítulo que os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e terminam no limite em que se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Nós precisamos refletir muito sobre os nossos deveres, principalmente sobre o primeiro dever que ele nos ensinou aí, que é o dever para com Deus. Será que estamos cumprindo com o nosso dever para com Deus? Não basta a gente dizer que ama a Deus, se não cumprirmos os seus deveres, se não cumprirmos as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Quando eu disse que eu gosto muito desse capítulo 17, sejam perfeitos. Para mim é um dos melhores do Evangelho, porque nos faz refletir bastante sobre a nossa vida. Esse capítulo faz com que vou falar por mim. Eu percebo que eu ainda tenho muita estrada pela frente, muita coisa ainda para fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade do esclarecimento. Cada mensagem do Evangelho que a gente tem que viver e não só apenas folhear e ler, mas sempre viver o Evangelho. Então nós temos que agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo de mais um aprendizado e pedir a Ele que nos dê força para que a gente possa se tornar um dia essa criatura perfeita. Porque Deus nos colocou aqui no planeta Terra para que a gente possa aprender e se melhorar. Então vamos pedir a Ele que nos dê força, que nos ajude na nossa jornada, né? Que a gente precisa se modificar moral e espiritualmente. Então que Jesus e os irmãos de luz, os nossos anjos guardiões, possam sempre estarem aqui e que a gente possa estar preparado para ouvir os sinais, os alertas que chegam, porque são tantas mensagens que Deus nos envia e a gente no corre-corre não para observar os sinais. Às vezes vem através de um sonho, às vezes através de uma mensagem que a gente lê de um bom dia que alguém manda para a gente de manhã, um evangelho como este que a gente está fazendo, ou um amigo que nos liga e nos diz alguma coisa. Precisamos estarmos alertas o tempo todo. Jesus disse que orai e vigiai. Então vamos confiar em Deus e vamos cumprir com os nossos deveres, principalmente o dever para com Ele, para com Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo, por mais este ensinamento. Nos dê força, coragem, fé e resignação. Derrama sobre este planeta a Tua misericórdia,
para com todos, Pai, principalmente aqueles que se encontram nos hospitais, nas prisões, aqueles que estão doentes da alma, do corpo físico. Se for de vossa vontade, põe a mão sobre eles agora, Senhor, e vai curando, vai libertando esse espírito, vai realizando os sonhos, que são muitos, daqueles que estão pedindo agora, aqueles que estão sem trabalho, sem um emprego, que possa aparecer hoje. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão lá vivendo a guerra, aqueles que estão passando por dificuldades por causa das enchentes, dos terremotos. Que o Senhor nos ajude sempre. Te entregamos a nossa alma, o nosso espírito, a nossa família, os nossos amigos encarnados e desencarnados, os nossos inimigos encarnados e desencarnados. Te entregamos também, Pai, aqueles que se encontram aqui nas nossas listas, encarnados e desencarnados, os nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual. Que o Senhor possa conduzi-los, que a tua luz possa mostrar sempre o caminho certo para eles, porque um dia nos reencontraremos. Que assim seja a sua vontade. A reflexão final de hoje, meus amigos, diz o seguinte: infelizmente eu não tive tempo de procurar uma mensagem, porque eu tive uma consulta. Todos sabem que eu estou passando por um processo de câncer, né? Estou fazendo quimioterapia, então eu não tive tempo de pegar uma mensagem para passar para vocês. Mas o que vem agora na minha mente é abrir aqui mais uma mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, que diz o seguinte, é a de número 267. Diz o seguinte: não sofra por não lhe darem valor, como se você fosse um fraco e despreparado. Ninguém além de você pode emitir juízo sobre o que lhe vai no íntimo. E caso note acerto nas críticas recebidas, corrija-se. Mas se forem infundadas, não se abale com elas, nem as leve em conta. Em qualquer das situações, mantenha alto o ânimo, confie em si e busque se aperfeiçoar e prosperar. Você sabe o que é e do que você precisa. Por isso, firme-se nos seus valores e tire bom proveito do que os outros dizem sobre você. Por não lhe darem valor, Jesus foi trocado por um malfeitor. Então, que possamos refletir sobre os ensinamentos de hoje, sobre a mensagem. Eu peço desculpa, que realmente não tive tempo de pegar uma mensagem de reflexão. Amanhã, se for da vontade de Deus, amanhã eu tenho quimioterapia, então eu não farei o evangelho, porque eu tenho que sair muito cedo para a clínica. Mas na sexta-feira, se for da vontade de Deus, estaremos todos aqui, na sua presença. Que Jesus nos abençoe e que todos tenham um bom dia. Assim seja, assim é e assim será.